que é um museu hoje em dia, o museu é uma instituição muito ativa na sociedade. A palavra museu, na verdade, ela vem do grego, museion, e significa o templo das musas. As musas são filhas da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória. São as protetoras das artes, e no seu templo, com as danças e músicas e narrativas delas, elas acalmavam a alma dos pensadores da época. Esse templo das musas, né, ele remete a uma instituição em que havia não somente a parte de objetos que eram doados, que chegavam dos despojos, né, de guerra, mas também havia toda uma parte voltada para as artes. Desde a parte de música até a parte de biblioteca, que já existia também, uma das mais conhecidas é a Biblioteca de Alexandria. Os museus, o embrião deles vem dos gabinetes de curiosidade, locais onde os príncipes conservavam as suas coleções no contexto da descoberta do Novo Mundo, isso é por volta do século XV. Elas vão dar origem aos grandes museus que existem hoje em dia na Europa, com acervos daqui da América, fauna, flora, material dos povos indígenas daqui. Os museus no Brasil, eles surgem, né, a partir da chegada da família real aqui no Brasil. O que acontece? O mais tradicional, o mais clássico, que é conhecido dentro da área de museologia, da história dos museus, é o Museu Real, que é fundado em 1818 por Dom João VI. Só que o Museu Real, ele deu origem ao Museu Nacional, né, que infelizmente há uns anos atrás pegou fogo. O nosso primeiro museu oficialmente é o Museu Nacional, né, o museu mais antigo do Brasil. Mas a gente ainda assim teve outras experiências. Teve a Casa dos Pássaros, que era esse que atendia essas demandas da coroa, antes da vinda da família real. Ela já era um espaço onde havia uma preocupação em haver uma preservação e o estudo, classificação. No caso, era muito preocupado com a questão das aves, da biologia. Eles realizavam trabalhos de taxidermia, que é o empalhar os animais. E esses animais, eles eram mandados, né? Eles eram estudados, classificados e mandados para Portugal. O órgão responsável pelos museus no Brasil é o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Ele é uma autarquia federal ligada ao Ministério do Turismo e ele é o responsável por criar as legislações da área de museus, tanto da parte da área legislativa quanto também as orientações técnicas para que os museus, de forma geral, seja ele público ou privado, atuem na área. Então, ele é quem fornece as diretrizes e faz cumprir a lei dos museus, né? O Estatuto de Museus que está registrado hoje no nosso país. No Brasil, a maioria dos museus são públicos, são da gestão federal, municipal ou estadual, mas ainda assim a gente tem alguns museus que são particulares. Isso em vários estados a gente vai poder encontrar museus particulares também, coleções privadas. Dentro de um museu existe uma infinidade de processos. O museu ele é uma instituição que não somente expõe, mas também realiza pesquisas, ele realiza catalogação, a conservação e toda a parte de também ações educativas. O museu é muito mais do que só um prédio. São espaços muito complexos, fora toda a parte também administrativa, né? Porque as pessoas precisam de um lugarzinho para trabalhar, fazer contato, ligar, telefone, computador e tal. Um conselho para quem quer trabalhar no museu, eu acho que é expandir um pouco a mente sobre o que é museu. Eu acredito que assim, o museu é um espaço que permite múltiplos projetos. Pense fora do que aquilo que é só tradicionalmente reconhecido como sendo uma atividade do museu. Até a questão de gerenciar mídias sociais hoje, ainda mais diante dessa questão de pandemia, os museus estão cada vez mais atuantes dentro das redes sociais. Agora, os museus estão precisando muito de pessoas, por exemplo, que tenham conhecimento de ferramentas nas áreas de redes sociais, a parte de edição de vídeo, a parte de realizar publicações, né, de realizar eventos online. Então, a dica que eu posso dar para quem quer trabalhar no museu, ou para quem até já trabalha no museu, é expandir as áreas e os conhecimentos. Os profissionais do museu também vai de acordo com a temática dele. Então, por exemplo, se você tem um museu de arte, no museu de arte você pode ter o historiador da arte, artistas visuais,
Tem os museólogos também, bibliotecário, arquivista, já que a gente tem biblioteca e arquivo também, pessoas da área da pedagogia para trabalhar na parte de ações educativas do museu. Podemos ter arquitetos, historiadores, se é um museu de história natural. A gente pode ter profissionais das ciências biológicas, é um universo, pode ter gente de todas as áreas trabalhando, vai depender só da temática. Existem museus que não são prédios, como é o caso de museus virtuais ou até mesmo ecomuseus, que podem ou não ter um museu prédio, como tradicionalmente é conhecido. Então, tem a função social com a educação, a função de preservar a memória dos povos, da humanidade, e como a humanidade se relaciona com o seu meio ambiente, meio urbano, e a produção de conhecimento. A gente também trabalha com a questão de catálogos, diversos tipos de publicações, sejam elas educativas ou publicações mesmo voltadas para pesquisa. Agora que você já entendeu o que é museu, você já parou para se perguntar como que os museus estão se virando nessa pandemia? A gente te conta no próximo episódio.